para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar do lançamento do livro sobre justiça penal e segurança territorial indígena aqui no Entrevistas DPE. Para falarmos sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Luciano Alberto, professor e pesquisador. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso em recebê-lo. Para nós começo de conversa, o que te motivou, né, a escolher o tema Justiça Penal e Segurança Territorial para indígenas nos Estados Unidos e no Brasil, para a sua pesquisa aí de doutorado, e como é que foi, como é que você iniciou esse trabalho? Pois bem, o pontapé inicial que me instigou a fazer esse trabalho foi um evento lá na Universidade Federal. Eu sou professor lá, né, do CADECOM, e a gente visualizou algumas possibilidades de algumas temáticas ali que me chamaram bastante atenção. E elas estavam muito relacionadas, invariavelmente, à questão de da autonomia de comunidades, de coletividades indígenas na sua organização social local. E um dos pontos que me chamou a atenção foi essa questão da segurança em terras indígenas e até mesmo do próprio provimento de algum tipo de justiça, né, dentre os seus membros ali, de forma local. E isso me chamou muito a atenção e eu comecei a pensar, falei, caramba, nossa, nós temos uma situação aqui em Roraima em que, proporcionalmente, nós temos a maior comunidade, maior concentração de comunidades indígenas, né, de povos indígenas. Diferente, por exemplo, da minha terra do Paraná. Também tem muitos povos indígenas, mas não tão concentrados assim. Como aqui no norte. Proporcionalmente, como aqui na região norte, em especial em Roraima. Sim. Eu já tinha conhecimento muito superficial, é de verdade, né, de graduação, de especialização, com relação aos dispositivos nacionais, mas principalmente internacionais, que vão tratar dessa ideia de autonomia, de regimes autonômicos, né? A gente tem a nossa própria Constituição e tem principalmente naquela Convenção 69 da OIT. Sem descuidar também da Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas, que também vão versar sobre algum tipo de autonomia, né, no sentido de organizarem os seus sistemas de justiça e de segurança local. Bom, a partir disso aí, eu comecei a estudar tentei buscar algumas referências muito bem documentadas, não apenas em decisões judiciais ou em doutrinas especializadas, mas também da história como um todo. E eu encontrei nos Estados Unidos uma farta documentação sobre esses assuntos. E do Brasil também, eu falei, caramba, o que nós temos aqui no Brasil? Eu percebi, conforme uns autores chamam aqui, que eu achei bem interessante, uma espécie de zona de penumbra com relação a princípios e regras do direito positivo brasileiro sobre esse tema. Isso me levou a muitas reflexões, e quando eu fui a esse evento, eu vou até pegar o nome do evento aqui, foi Primeiro Seminário Internacional de Educação Intercultural Bilíngue. Isso foi na Universidade Federal de Roraima, no mês de julho de 2018. E a partir desse evento e dessas inquietações, né, me vieram a ideia de trabalhar com esse tema. Segurança territorial e a justiça penal. Interessante, professor, muito interessante. E como é que você enxerga, né, a aplicação do conceito e juriscultura, né, no contexto jurídico brasileiro, especialmente aí nas questões relacionadas às comunidades indígenas? Pois bem, assim, cada estado nacional, cada país tem as suas singularidades, né? A sua formação histórica, sócio-histórica, a sua cultura, e a sua ordem jurídica. Essa ordem jurídica, ela está imersa nesse contexto histórico, cultural local. Quando eu digo local, estou dizendo em relação a países, né? E de alguma forma, os estatutos jurídicos, o direito como um todo, ele tem vestígios dessa imersão, dessa ordem jurídica nesse contexto histórico. Então, a gente entendeu que, de alguma forma, há vestígios culturais que não estão fora da lei, mas eles constituem a lei.
a lei não está fora, o direito não está fora do contexto maior da cultura nacional. Ele o compõe, ele faz parte disso. E foi a partir disso que a gente entendeu que em termos de métodos de pesquisa, ou em termos de uma epistemologia de pesquisa interessante, seria entender o direito como uma subcultura da cultura nacional. E a gente teve uma aula com um professor que trata justamente desse assunto, lá onde eu estava fazendo doutorado. Ele veio para o Brasil ministrar uma aula para a gente lá sobre isso. Na verdade, foram umas 4 aulas, mais ou menos. Eu me encantei. Olha que bacana. Nossa, porque eu entendo que quando você vai tratar da justiça enquanto um aspecto cultural, você abre a possibilidade de você investigar não só a cultura hegemônica, não só o que se convenciona chamar de o direito monista, né? O direito que vem só do Estado. Você abre a possibilidade de você ver outras formas de regulação da ordem social que não do Estado. Numa própria comunidade, como numa associação, num condomínio, que tem sua própria lei, por aí vai. E aí eu percebi que é preciso, assim, o primeiro passo seria determinar onde a lei existe e o que ela diz. Então não basta entender só o que ela diz, mas onde que ela está situada? Quais foram qual foi o percurso histórico, sócio-histórico, que culminou naquela lei? Então, por conta disso, o meu trabalho, esse trabalho que a gente lançou agora, a gente começa o estudo a partir da leitura do que a gente chama de políticas indigenistas, tanto do Estado Nacional estadunidense como do Estado Nacional brasileiro. E a partir daí a gente vai identificando alguns momentos da história da política indigenista e como que esses momentos, de uma forma ou de outra, vão contribuindo para conformar alguns entendimentos na cultura nacional de como deveria ser a relação entre o Estado Nacional e a comunidade indígena e os povos indígenas. Especialmente no que diz respeito à segurança territorial das terras indígenas e à justiça penal entre os seus membros. Interessante. Professor, no lançamento do livro, você destacou aí que a escolha da Defensoria Pública para sediar aí o evento, né, se deu pela sua credibilidade como espaço de diálogo entre a academia e a sociedade, o que torna esse ambiente tão propício para a discussão de temas tão complexos como os direitos das comunidades indígenas no Brasil e nos Estados Unidos. Boa pergunta. Então, bom, para deixar mais claro para os nossos ouvintes, a nossa própria Constituição diz que a Defensoria Pública ela é essencial para a função jurisdicional do Estado, especialmente na defesa de direitos individuais, direitos coletivos e direitos difusos. Então, assim, a gente percebe que não teria lugar melhor para lançar esse livro do que um lugar que abraça essas ideias e esses valores. E veja, a Defensoria Pública ela não vai defender apenas o indivíduo, ela tem também como missão a tutela coletiva e de interesses difusos também. Então, esse seria o espaço ideal. A gente costuma dizer aqui dentro da Defensoria que, como ela abraça todas as causas, ela é uma mãe. Ela é uma mãe. E uma mãe generosa. E uma mãe generosa. E quando eu soube dessa iniciativa da escola, da Defensoria Pública, eu falei, nossa, esse é o lugar ideal. Assim, eu tomei conhecimento também uma das sugestões que eu faço na minha pesquisa, vocês já estão executando já faz um tempo, que é justamente essas centrais de atendimento e peticionamento inicial indígena, o CAP indígena. Isso. Então, vocês já têm uma lá no Aimiri-Atuari, né? Exatamente. E estão implementando outra agora em 2024, 2, se eu não me engano, né? Sim, sim. Eu falei, esse é o espaço. É esse o lugar onde eu tenho um espaço para diálogo. Para começar a apresentar o que... Não tenha sido uma pesquisa difícil, mas uma pesquisa que eu acho que ela tem a complexidade que o assunto exige. Então, eu acho que seria um meio propício, né? Justo. Porque aqui você tem não só a parte técnica da defensoria, mas você tem também essa interatividade com a sociedade muito forte.
a sociedade em todas as suas manifestações, inclusive essas manifestações étnicas culturais Exatamente. dos povos indígenas, e também tem esse espaço de reflexão que é próprio da academia. Então, eu não podia perder essa chance. Unir o útil ao agradável, né? Isso. E veja, o diálogo intercultural precisa disso. Não só dentro das estruturas da sociedade hegemônica, mas principalmente da estrutura da sociedade hegemônica com as sociedades minoritárias. Isso é essencial. E quais diferenças e semelhanças você encontrou aí nas abordagens dos Estados Unidos e do Brasil em relação à justiça penal e segurança territorial para os povos indígenas? Então, tem uma coisa em comum que acho que é própria da concepção do que seja Estado-nação, né? Tanto lá nos Estados Unidos, na juriscultura estadunidense, como aqui na juriscultura estatal brasileira, a gente percebe alguns aspectos críticos, como, por exemplo, a necessidade de pacificação social, o que não é surpresa, dado que os dois países, né, os dois estados, eles foram constituídos por colonizadores e já existiam povos organizados aqui, inclusive politicamente organizados, e se deu toda essa necessidade de entrar num acordo, né? Lá eles faziam muito os tratados. Antes mesmo da Constituição dos Estados Unidos já tinham os tratados, né? Nós tínhamos aqui também os acordos que nós fazíamos aqui, no caso Portugal, né? Mas de todo modo a gente percebe que pacificação social, integridade territorial nacional e a busca de uma concepção geral de justiça. Os Estados Unidos teve um pouco de facilidade nos anos 60, porque foi justamente nessa época que o pessoal começou a lutar muito pelos direitos civis, né? Principalmente as comunidades negras e também os povos indígenas também. O pessoal divulga pouco isso, mas os povos indígenas tiveram uma participação muito forte nessa discussão dos direitos civis lá também. E de lá para cá, a gente tem entrado no que a gente chama hoje, dentro da doutrina socioambiental, de era da autodeterminação dos povos. Só que é bom deixar bem claro que quando a gente fala autodeterminação dos povos, as pessoas que não são dessa área, eles se assustam. Ora, mas veja, você então está pregando uma espécie de secessão territorial, vai criar outro país? Não, não tem nada a ver com isso. Essa concepção de... Veja, lá inclusive eles chamam de soberania. Lá eles usam o termo soberania. Mas todas essas palavras, na verdade, elas significam regimes autonômicos, autonomia. Então não tem nada a ver com isso. Mas, de todo modo, são 3 situações que é em comum, que é uma preocupação premente nos textos jurídicos, tanto lá como cá. Pacificação social, sociedade intermulticultural, naturalmente, integridade territorial nacional e eu não digo uma unidade jurídica, mas uma unidade nacional, o estabelecimento de um direito nacional, plurinacional, mas que consiga integrar todas as demandas da sua sociedade, né? Agora, o que nós temos, assim, algumas coisas bem diferentes, por exemplo, que me chamou muita atenção, é que, por exemplo, lá, com todo esse contato intenso e conflitos intensos entre Estado e povos indígenas, algumas das formas que eles arranjaram para se ajustar dentro do aspecto do multiculturalismo liberal deles foram, por exemplo, o Estado Nacional estadunidense trabalhar com os povos indígenas em termos de segurança territorial e justiça penal interna, financiar suas atividades. Eles criaram políticas públicas para financiar essas atividades para os povos indígenas. Claro, tem que ser feito um acordo e eles fazem uma espécie de... Eu poderia chamar de contrato de concessão ou algo do tipo. Isso é coisa mais para o pessoal de direito civil, desculpa, direito administrativo. Mas ainda assim eles fizeram alguns contratos de gestão em que os Estados Unidos estabelecia mais ou menos uma meta, mais ou menos, e o pessoal recebia recursos federais para implementar os seus tribunais, implementar a sua polícia, seu sistema de segurança interna. E não é difícil você entender isso, porque até você vê em algumas séries populares aí, você consegue perceber isso, né? A gente vê que lá é mais, como se diga, avançado.
É um pouco mais... Essa conversa já está em um outro patamar, né? Verdade. E o que a gente percebe aqui, e aí vem a grande contribuição nossa, de Roraima. E esse é um ponto muito interessante da tese. Lá nos Estados Unidos existe uma coleção de decisões da Suprema Corte que eles chamam de trilogia Marshall. Essa trilogia Marshall são decisões que são a pedra angular do direito indigenista lá deles. E ela vai dar algumas direções, né, de como deve ser essa relação entre Estado Nacional e povos indígenas. Nós não temos muito isso aqui no Brasil. Mas dentro dessa perspectiva de uma justiça mais pluralista e de uma relação de interculturalidade um pouco mais horizontal, a gente percebeu que existe aqui em Roraima uma trilogia roraimense. Eu chamei de trilogia roraimense. Alguns, mas você não está arriscando demais? Eu falei, não. Eu vou procurar em todos aqui, eu tenho certeza que vai se destacar. E, de fato, essa trilogia roraimense são alguns casos que aconteceram aqui em Roraima, que é o caso Denilson, qual é o outro caso? O caso do júri indígena que foi feito aqui na terra indígena Raposa Serra do Sol. O caso Basílio, que foi o primeiro, né? De qualquer forma, nesses casos ficou meio assim evidente que existe a possibilidade de, em primeiro lugar, considerarmos o sistema de justiça das comunidades diretamente envolvidas e, subsidiariamente, o Estado poderia entrar para resolver esses conflitos. Subsidiariamente. A tal ponto que, por exemplo, num dos casos, o acusado tinha sido submetido a um julgamento dentro da sua comunidade e ele cumpriu a pena. Foi um caso de assassinato, de homicídio, né? Esse caso de homicídio foi resolvido ali na comunidade. Ele cumpriu a pena toda. Acho que 15, 16 anos depois é que o Estado brasileiro foi tomar ciência disso e foi tomar alguma providência. E aí ficou definido que ele já foi punido. Então não há mais o que o Estado fazer. Recentemente aconteceu, teve um caso, né? Isso. Recentemente, não está com um mês mais ou menos, né? Teve outro caso aqui também, né? Então perceba que a gente tem essa possibilidade, a gente tem muito a ensinar sobre esses assuntos. E eu fiquei muito orgulhoso de trazer essas experiências de Roraima em nível nacional e colocar nesse livro. Porque o pessoal não faz ideia do que acontece aqui. O pessoal tem umas ideias bem distorcidas do que acontece aqui em Roraima. Verdade. Pelo fato das pessoas não conhecerem como é que funciona. Pois é, justamente. E quais lições você acredita que o Brasil pode aprender aí com a experiência jurídica dos Estados Unidos no que diz respeito aí ao reconhecimento da autonomia indígena? Então, antes de mais nada, é conseguir estabelecer um discurso intercultural. Um discurso intercultural em que tanto o Estado como a sociedade hegemônica e os seus povos indígenas consigam estabelecer algumas balizas comuns para chegarem a um entendimento. Seriam as trocas de experiências? Começa por elas. Por isso que um espaço como esse, a Escola da Defensoria Pública, ele é um espaço privilegiado. Então, esse diálogo, na busca de um modelo plurinacional de direito, que seria essa a ideia, seria no sentido de você criar um discurso em que você consiga entender quais são os limites de cada cultura, né, até onde você pode regular o comportamento humano dentro daquela comunidade. E veja, nós temos muitas etnias no Brasil. Seria um trabalho enorme. Verdade. Então, seria um trabalho em cada cidade, em cada estado. Com suas peculiaridades, né? Suas diferenças culturais. Isso. Para você ter ideia, ainda existe comunidades, etnias indígenas que entendem que bruxaria é passível de pena de morte. E eu trago isso no texto. Então, né, sem querer entrar no mérito cultural de forma alguma, mas, assim, se a gente quer trabalhar com essa possibilidade de termos um modelo plurinacional de direito, a gente tem que chegar a alguns acordos. E o discurso intercultural, que vai ser justamente essa discussão, seria o primeiro passo. Aí, no segundo momento, a gente poderia institucionalizar essa discussão e começar a criar leis, começar a criar institutos jurídicos, ou que eu chamo, né, de meios jurídico-administrativos ou jurídicos,
para implementar essas autonomias coletivas no aspecto indigenista. Agora, a gente vê também que tem o que me chamou a atenção, e isso que é muito próprio da cultura dos Estados Unidos, que a gente percebeu, que para o bem ou para o mal, parece que favorece um pouco esse diálogo intercultural. No sentido de a nação Navarro, que foi uma das nações que eu investiguei bastante, peguei muito material deles. Infelizmente eu não pude ir pessoalmente lá porque foi bem na época da pandemia. Realmente, né? A Prejudicou pandemia bastante. Parou muita coisa. Parou muito. Então, aí o que aconteceu? A gente percebeu que eles têm um código deles, como se fosse uma espécie de código geral deles, a lei deles, né? Vamos dizer assim, uma espécie de constituição também, vamos dizer assim. E lá deixa bem claro, ó, tudo bem, a gente vai abraçar a Bill of Rights, né? Que é uma espécie de direitos fundamentais deles lá, dos Estados Unidos, do Estado-nação. Mas isso não impede que a gente aplique também os nossos modelos de justiça próprio, daqui da nossa etnia, da nossa comunidade. E assim tem sido feito. Então, eles conseguiram chegar a um nível de conversa que eles conseguem chegar a um denominador comum. E eu penso que você começar a elaborar esses diálogos interculturais pode levar, num segundo momento, ao discurso intercultural que vai estar imantizado em regras, em leis, em regulamentos e por aí vai. Interessante, professor. E você acredita aí que o modelo de pluralismo jurídico proposto aí em sua pesquisa pode ser uma solução para os desafios aí enfrentados pelas comunidades indígenas do Brasil? Então, eu percebi que o modelo de pluralismo jurídico aqui do Brasil, isso a partir do que dentro dos limites dessa pesquisa, é claro, né? Ele está muito próximo do que a gente chama de pluralismo jurídico do tipo formal, né, reconhecido em lei, e um pouco mais horizontal, um pouco mais igualitário. Principalmente se a gente pegar esses casos aqui da trilogia roraimense, né, eles são bem emblemáticos. Então, o que a gente percebe é que a abertura do Estado para essa percepção dos seus povos indígenas sobre justiça e segurança, ela tem essa possibilidade de você poder conversar também, de você poder desenvolver diálogos interculturais no sentido também dos direitos humanos fundamentais, sejam eles da ordem individual ou da ordem coletiva ou difusa. Então, tem essa possibilidade. Por outro lado, a gente também tem que entender que a gente está tratando de seres humanos, todos nós, né? Temos nossas limitações e a gente precisa, de alguma forma, de tentar contornar isso. Seja através de acordos estabelecidos, pré-estabelecidos, ou de alguns parâmetros mínimos para a gente tentar resolver conflitos futuros. Eu penso que a gente tem um espaço muito bom para isso. E os casos de Roraima, a forma como Roraima vem atuando é exemplar, na minha opinião. Que bom, professor. Quais seriam aí os passos necessários, né, para implementar uma política pública eficaz, para que promova aí a autonomia indígena no Brasil de acordo com as suas conclusões? Então, primeiro tem que se estabelecer um diálogo intercultural, que vai tratar de direitos humanos fundamentais, que vai tratar daqueles pontos mais críticos da relação entre Estado e os seus povos indígenas, né? Da unidade política, da segurança territorial nacional, que é uma preocupação muito grande. Inclusive, quando foi homologada a terra indígena Raposo Serra do Sol, ficou muito clara essa preocupação de certos ministros, sem demérito algum, pelo contrário, faz sentido. Ficou muito clara essa preocupação com a integridade territorial nacional. Então, a gente pode desenvolver esse diálogo intercultural, a gente já vem fazendo isso. A Universidade Federal de Roraima, vocês, com o trabalho de vocês magnífico que vocês têm feito ultimamente, está muito bom. E a partir disso, a gente pode trabalhar também, abandonando aquela visão preconceituosa, exagerada, de um lado ou do outro, né? De que a cultura indígena tem que
tem que ser tratada de uma forma, ser igual à cultura dos indígenas. Não, de forma alguma. Essa fase assimilacionista está vencida, está superada. Tem que ser superada. Tá? Isso aí é um retrocesso, não é isso. A gente tem que ver que, por outro lado, também existem demandas dos Estados nacionais que, invariavelmente, não há como você fugir. Porque se, por um lado, a gente precisa de um Estado forte o suficiente para proteger as suas minorias, isso inclui os indígenas, como diz o professor Marés, por outro lado, também a gente não pode ter um Estado muito fraco, muito forte, a ponto de oprimir essas suas minorias. Então, tem que ter um meio termo aí. E o diálogo intercultural, no primeiro momento, é o ideal. Então, assim, quando a gente vai aplicar esse diálogo intercultural, aí tem que ter a forma de você abordar isso aí. Você vai considerar, por exemplo, algumas exigências recíprocas que culturas distintas podem fazer uma da outra. E seria, né, uma outra forma. Utilizar termos e exigências que sejam mais abrangentes o possível, de forma que a gente supere esse modelo ocidental e da modernidade de direito e abarque também outras visões do que seja direito. Por isso que eu utilizei o termo juriscultura. Muito bom. E não necessariamente direito, que seria extremamente limitado. Fez jus a toda essa condição, né, fez jus. E no segundo momento, a partir desse diálogo intercultural, formular políticas públicas nesse sentido, e, a partir disso, institucionalizar no Brasil um discurso intercultural. E esse discurso ele vai ser capaz de estabelecer alguns limites, alguns contornos de como poderia ser operacionalizado no Brasil esses modelos autonômicos de justiça penal e defesa territorial em terras indígenas. É uma ideia muito boa, né? Eu espero que seja. Assim que se faça funcionar para dar certo. Professor, suas considerações finais para a gente estar aqui finalizando o nosso bate-papo super informativo. A gente aprende muito conversando com professores e aqui a gente recebe uma aula de informação. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado pela hospitalidade. Gostaria de também parabenizar o trabalho de vocês. É incrível. Eu já conheci o trabalho de vocês quando estava aqui, né? Quando eu fiquei esse tempo fora, eu já estava conectado com o que estava acontecendo aqui, principalmente essa iniciativa de vocês com os CAPs, né? Os CAPs indígenas. E o que eu posso dizer? Pessoal, nós temos tudo aqui em nossas mãos para a gente fazer desse Estado um Estado modelo em termos de políticas públicas dirigidas aos nossos povos indígenas. Só cabe a gente ter um pouquinho de sensibilidade e partir para esse diálogo intercultural. Exatamente. Professor, a gente agradece a sua visita. Quero dizer que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para conversas como essa, informativas, educativas, esclarecedoras e de muito aprendizado para a gente. E volte sempre que quiser. Muito obrigado. Bom, gente, nós conversamos com Luciano Alberto, professor e pesquisador. Nós estávamos conversando sobre o lançamento do livro sobre a Justiça Penal e Segurança Territorial Indígena, aqui no Entrevistas DPE. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Eu sou Adriana Paulino. Você também acessa os nossos conteúdos no Deezer, YouTube e Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.